Meu nome é Leia Mercer. Tenho 27 anos. E a primeira coisa que vi depois do acidente não foi o rosto de um médico. Foi meu celular acendendo na bandeja de metal ao lado da minha cama de hospital. Me lembro de ter estendido a mão, uma mão só, porque a outra estava enfaixada, rígida, com uma dor que queimava do ombro até o pulso. A enfermeira me disse que eu tinha tido sorte. Sort. Essa palavra quase me fez rir. Eu tinha uma costela trincada, pontos perto da linha do cabelo, e um roupão hospitalar que não fechava direito nas costas. Mas mesmo assim, nada disso foi a pior parte do meu dia. A pior parte foi abrir o grupo da família e ver fotos de um fim de semana em spa de luxo. Roupões combinando, taças de champanhe, rostos sorridentes, e uma legenda que dizia: um dia perfeito com as pessoas mais importantes da minha vida. Fiquei olhando para essa frase até as letras ficarem borradas. Eles tinham sido avisados que eu estava no hospital. O contato de emergência havia sido chamado. A mensagem de voz havia sido deixada. O texto da assistente social do hospital estava ali, com horário registrado. E mesmo assim, ninguém veio. Nenhuma pessoa. Nenhum "você está bem". Nenhum "qual é o seu quarto". Nenhum emoji de coração de mentira. Por 2 dias, eu os observei comemorando enquanto eu aprendia a respirar sem sentir dor. Depois, ainda com a pulseira do hospital no pulso, abri meu celular e vi 53 chamadas perdidas e uma mensagem do meu pai. Liga de volta agora. É sério. Foi nesse momento que entendi algo frio e simples. Eles não tinham me esquecido. Eles só se lembravam de mim quando precisavam de mim. Antes de te contar o que ele disse, e o que aconteceu depois que saí daquele hospital com nada além de uma sacola plástica cheia de roupas destruídas, me diz: que horas são aí onde você está? E de onde você está assistindo isso? Quero saber até onde essa história chega. Porque lá fora, agora mesmo, alguém está provavelmente aprendendo a mesma lição dolorosa que eu aprendi naquela cama de hospital. Eu trabalhava como analista de prevenção a fraudes em uma empresa de faturamento médico em Cleveland, Ohio. Parece entediante até você perceber que meu trabalho inteiro era pegar pessoas que mentiam em documentos, escondiam dinheiro, transferiam responsabilidades, e esperavam que outra pessoa limpasse a bagunça. Talvez seja por isso que a verdade me atingiu tão forte quando finalmente se virou contra a minha própria família. Passava meus dias rastreando cobranças suspeitas, faturas duplicadas, dependentes falsos, padrões de pagamento que não faziam sentido. Depois passava as noites sendo o fundo de emergência não remunerado da família Mercer. Meu pai, Richard Mercer, costumava administrar uma pequena loja de conserto de eletrodomésticos. Mas quando eu tinha 25 anos, ele estava administrando principalmente desculpas. Minha mãe, Elaine, vendia velas artesanais online quando se sentia inspirada, o que geralmente significava 2 vezes por mês e só se outra pessoa pagasse pelos materiais. Minha irmã mais nova, Madison, tinha 24 anos, bonita do jeito que as pessoas recompensam antes de fazer perguntas, e alérgica a consequências. Se o seguro do carro dela vencia, eu pagava. Se a hipoteca dos meus pais ficava curta, eu cobria. Se Madison acidentalmente gastava o dinheiro do aluguel numa viagem de fim de semana, todo mundo me olhava como se eu fosse egoísta por perguntar por quê. Eu não era rica. Eu era organizada. Tinha um orçamento, um segundo cliente freelancer de contabilidade, e o hábito de dizer sim antes que meu estômago tivesse tempo de apertar. O acidente aconteceu numa quarta-feira de manhã. Eu estava dirigindo para uma revisão de conformidade com uma rede hospitalar, ensaiando números na cabeça, quando uma van de entregas passou por um sinal vermelho e bateu na lateral do motorista do meu carro. Houve um som como metal sendo dobrado por mãos gigantes. Depois vidro. Depois silêncio. Quando acordei, um policial estava me perguntando se eu sabia minha data de nascimento, e uma enfermeira me dizia para não me mover. Perguntei se alguém havia sido avisado. Ela disse que sim. Meu contato de emergência havia sido chamado. Minha mãe. Esperei o pânico. Esperei a porta se abrir de vez. Esperei a voz do meu pai. O choro dramático da Madison. Qualquer coisa. Em vez disso, meu celular vibrou com Madison postando uma selfie de roupão branco, água de pepino em uma mão,
minha mãe sorrindo atrás dela, e meu pai com o polegar para cima como se tivesse ganhado um prêmio. Fim de semana de reset. Madison escreveu. Tempo em família é tempo de cura. Digitei. Estou no hospital. Meu polegar ficou parado sobre o enviar. Então percebi que o número do hospital já tinha mandado mensagem para minha mãe. Percebi que a chamada perdida da assistente social tinha sido feita 5 horas antes. Percebi que minha própria mensagem da manhã dizendo que estava indo para uma reunião importante nem tinha sido lida. Então apaguei o que tinha digitado. Queria ver o que eles fariam sem serem lembrados de se importar. O primeiro dia passou. Ninguém veio. O segundo dia chegou com uma fisioterapeuta me ensinando a ficar de pé sem me agarrar à grade da cama como se estivesse me afogando. Ainda ninguém. Mas o grupo da família continuava florescendo com provas de que eles estavam vivos, acordados e completamente capazes de responder quando o assunto era a massagem da Madison, o facial da minha mãe ou meu pai reclamando que o café do resort era sofisticado demais. A enfermeira, uma mulher chamada Denise, me pegou olhando para a tela e disse com gentileza: Querida, tem alguém vindo te buscar amanhã? Eu menti antes de entender por quê. Sim, eu disse. Minha família. Ela assentiu, mas seus olhos ficaram suaves de um jeito que me disse que ela não acreditou em mim. Naquela noite, o médico me disse que eu provavelmente poderia receber alta na tarde seguinte se o exame continuasse limpo. Acenei com a cabeça como se estivesse ouvindo, mas minha mente estava em outro lugar. Eu estava mentalmente abrindo cada aplicativo de pagamento, cada transferência automática, cada conta compartilhada que eu tinha criado para manter minha família à tona. Conta de reserva da hipoteca, utilidades da loja do pai, pagamento do carro da Madison, faturas de fornecedores da mãe, os planos de telefone, os seguros, o cartão de crédito de emergência no meu nome que eles chamavam de cartão da família, embora eu fosse a única pagando. Por anos, eu tinha tratado minha vida como uma viga de sustentação em uma casa em colapso. Se eu me movesse, tudo desmoronaria. Deitada ali com fita no braço e hematomas nas costelas, finalmente fiz a pergunta que havia evitado por anos. Por que eu estava sustentando uma casa onde ninguém nem verificava se eu ainda estava respirando? Na manhã seguinte, Madison postou um vídeo dela rindo em uma sauna, sussurrando: Mamãe diz que a gente merece isso depois de um ano tão estressante. Tive que pausar porque meu peito apertou tão forte que o monitor ao meu lado mudou o ritmo. Ano estressante. Pensei em janeiro, quando meu pai me ligou à meia-noite porque o pagamento da hipoteca havia sido rejeitado e ele disse: Leia, se você não resolver isso, sua mãe não vai dormir. Resolvi. Pensei em março, quando Madison chorou que seu cartão estava no limite porque precisava de roupas profissionais. Depois vi fotos dela em Nashville com botas que custavam mais do que minha compra de supermercado da semana. Resolvi isso também. Pensei em junho, quando minha mãe disse que sua fornecedora de velas ia cancelar a conta dela a menos que alguém cobrisse o saldo. E de alguma forma eu me tornei essa alguém. Cada crise tinha um nome, um prazo, e minha conta bancária anexada a ela. Mas minha crise real, aparentemente podia esperar até depois de pedras quentes e aromaterapia. Por volta do meio-dia, liguei para minha mãe. Tocou 2 vezes e foi para a caixa postal. Liguei para meu pai. Direto para a caixa postal. Liguei para Madison. Ela recusou a chamada. 30 segundos depois, ela mandou uma mensagem no grupo. Ai, a Leia provavelmente está ligando sobre papo de dinheiro de novo. Meus dedos ficaram gelados. Era isso. Não preocupação, não confusão. Irritação. Li essa frase várias vezes até algo dentro de mim parar de implorar. Não chorei. Isso me surpreendeu. Já tinha chorado por coisas menores. Aniversários esquecidos, elogios com duplo sentido, o jeito que meus pais apresentavam Madison como nosso raio de sol, e eu como nossa filha prática. Mas naquela cama de hospital, depois de ler aquela mensagem, não senti lágrimas. Senti Clarissa. Limpa, afiada, quase tranquila. Abri o aplicativo do banco. Desliguei a transferência automática que cobria a diferença entre a hipoteca dos meus pais e o que eles realmente pagavam. Congelei o cartão de crédito de emergência.
Removi Madison da autorização de atualização do plano de telefone compartilhado. Enviei um e-mail ao locador da loja explicando educadamente que eu não seria mais um contato voluntário de pagamento do contrato de Richard Mercer. Mudei as senhas da conta de entrega de supermercado, da conta de streaming, da conta de fornecimento por atacado e do portal de pagamento de contas que meus pais nunca se incomodaram em aprender. Então abri uma nota em branco no celular e escrevi uma frase. Não estou os abandonando. Estou devolvendo as responsabilidades deles. Fiquei olhando para ela por um longo tempo. Parecia duro. Parecia verdadeiro. Quando Denise entrou para medir minha pressão, ela viu minha expressão e perguntou: má notícia? Eu disse: não, pelo contrário. Acho que é boa notícia. Ela me ajudou a me sentar, e a dor me atravessou com tanta força que quase xinguei. Mas até essa dor parecia honesta. Era minha. Não era uma conta que alguém tinha me escondido. Não era uma mentira embalada em culpa familiar. Não era mais uma bagunça passada pela mesa com as palavras "você sabe lidar melhor com isso". Antes da alta, a administradora do hospital veio confirmar meu transporte. Disse que chamaria um carro. Ela franziu o senho, mas não discutiu. Saí do hospital de chinelo de papel porque um dos meus sapatos tinha sido cortado depois do acidente. Minhas roupas estavam numa sacola plástica. Meu cabelo estava embaraçado. Meu corpo parecia ter sido arrastado pelo asfalto. E mesmo assim, quando entrei naquele carro sozinha, me senti mais respeitada por um estranho com um banco limpo do que pela minha própria família em anos. O motorista perguntou: dia difícil? Olhei pela janela para o céu cinza de Cleveland e disse: na verdade, acho que é o primeiro dia honesto que tenho em muito tempo. Não fui para o meu apartamento primeiro. Fui para a casa dos meus pais. Isso parece dramático, mas eu tinha um motivo. Meu notebook estava lá porque tinha passado o fim de semana anterior ajudando meu pai a organizar papéis, o que na prática significava encontrar avisos de corte que ele havia enfiado numa gaveta embaixo de embalagens de comida. Eu precisava daquele notebook e da pasta dentro dele com meus documentos fiscais, formulários de seguro e todos os recibos provando que eu tinha pago por eles. Quando entrei, a casa cheirava a velas de lavanda e contas não pagas. Minha mãe, Elaine Mercer, estava na bancada da cozinha desempacotando uma sacola de presentes de spa como se tivesse voltado de uma peregrinação espiritual. Madison Mercer estava sentada à mesa rolando fotos de si mesma. Meu pai, Richard Mercer, estava abrindo correspondência com a expressão de um homem ofendido que envelopes existissem. Por 3 segundos inteiros, ninguém falou. Então minha mãe me olhou de cima a baixo, pulseira de hospital, rosto machucado, tipóia, sacola de alta, e disse: Leia, por que você não nos disse que era tão sério? Quase sorri. Não porque fosse engraçado. Porque fraude sempre começa com uma frase que tenta mover a culpa para longe de quem a está segurando. O hospital disse a vocês, eu falei. Meu pai tossiu. Estávamos viajando e o telefone da sua mãe estava no silencioso durante os tratamentos. Por 48 horas, eu disse. Madison revirou os olhos. Ok, não exagera. Você está de pé. Não está? Há frases que não apenas machucam, elas te educam. Aquela me ensinou exatamente o quanto minha dor custava para ela. Passei por eles, peguei meu notebook da mesinha lateral e desconectei o carregador. Os olhos do meu pai seguiram o movimento. Não a tipóia. Não os hematomas. O notebook. Antes de você ir, ele disse de repente, em alerta. Você mudou alguma coisa na conta de reserva da hipoteca? Recebi um alerta. Minha mãe parou de desempacotar. Madison finalmente olhou para cima. Ali estava. A emergência real. Não o acidente. Não o hospital. O dinheiro. Me virei devagar. Sim. Fechei as transferências automáticas. A boca do meu pai abriu. Você não pode simplesmente fazer isso. Posso, eu disse. É minha conta. Minha mãe pressionou a mão no peito. Leia. Acabamos de chegar. Esse não é o momento de punir todo mundo. Fiquei olhando para ela. Eu estava no hospital enquanto vocês postavam fotos de roupão. Vocês não vieram. Vocês não ligaram.
Madison recusou minha ligação e disse que eu provavelmente estava ligando sobre dinheiro de novo. O rosto de Madison mudou ligeiramente. Não culpa. Irritação por ter sido citada com precisão. Era uma brincadeira. Não, eu disse. Era um diagnóstico. Meu pai bateu o envelope no balcão. Você entende o que acontece se esse dinheiro não transferir? A hipoteca, o contrato da loja, a fatura da fornecedora da sua mãe, o carro da Madison. Sim, eu disse. Entendo completamente. Entendi por anos. É por isso que acabei. A cozinha ficou em silêncio, exceto pela geladeira zumbindo. Os olhos da minha mãe marejaram, mas eu conhecia aquela performance. Lágrimas eram a moeda favorita dela quando o dinheiro falhava. Depois de tudo que fizemos por você, ela sussurrou. Quase ri. Então, nomeia. Ela piscou. O quê? Nomeie o que vocês fizeram por mim nos últimos 3 anos que não terminou com eu pagando por alguma coisa. Meu pai apontou para mim. Cuidado. Não, pai. Cuidado foi eu manter as luzes da sua loja acesas enquanto você dizia para todo mundo que os negócios iam bem. Cuidado foi eu pagar o carro da Madison para ela não perder o emprego, mesmo ela me chamando de chata por dirigir um sedã usado. Cuidado foi eu cobrir o saldo da fornecedora da mamãe enquanto ela dizia para o grupo do Facebook que era uma empreendedora de sucesso. Fui cuidadosa por todos vocês. E enquanto eu estava numa cama de hospital, ninguém foi cuidadoso comigo. Madison se levantou tão rápido que a cadeira raspou no chão. Então o quê? Você está nos cortando porque fomos a um spa? Não, eu disse. Estou cortando vocês porque finalmente vi o que acontece quando paro de ser útil por 5 minutos. Peguei o notebook embaixo do meu braço bom e fui até a porta. Meu pai me seguiu até o corredor, baixando a voz do jeito que fazia quando queria controle sem testemunhas. Leia, não tome uma decisão que você vai se arrepender. Me virei. Já tomei. Tomei toda vez que paguei contas de pessoas que não conseguiram me visitar um andar acima do pronto-socorro. O rosto dele endureceu. Família não guarda placar. Quem sempre deve diz isso. Então abri a porta e saí. Atrás de mim, minha mãe começou a chorar. Madison começou a gritar. Meu pai começou a ligar para alguém. Provavelmente o banco. Talvez o locador. Talvez qualquer pessoa que pudesse culpar antes de culpar a si mesmo. Fiquei na varanda por um segundo, respirando apesar da dor nas costelas, e me perguntei se os vizinhos estavam ouvindo. Então percebi que não me importava mais. Que ouvissem. Pela primeira vez, a verdade estava saindo daquela casa mais alto do que o meu silêncio. As 53 chamadas perdidas chegaram no dia seguinte. Começaram às 7h14 da manhã enquanto eu estava sentada no sofá com uma bolsa de gelo contra as costelas e meu notebook aberto numa planilha chamada Limites Financeiros Mercer. Tinha feito isso em parte por hábito de trabalho e em parte porque números não fazem gaslighting. Um número ou existe ou não existe. Um pagamento ou saiu da sua conta ou não saiu. Quando o sol nasceu, eu tinha uma lista de cada conta que eu tinha tocado nos últimos 18 meses. E o total era tão absurdo que precisei me levantar e dar uma volta pelo apartamento antes de conseguir olhar para ele de novo. Tinha pago o suficiente para comprar um carro decente. Tinha pago o suficiente para dar entrada em um apartamento. Tinha pago o suficiente para tirar 6 meses de folga e me recuperar de ser o plano B de todo mundo. Em vez disso, eu tinha hematomas, uma tipoia, e uma família me ligando 53 vezes me chamando de egoísta porque o transporte gratuito tinha parado de funcionar. Às 8h03, meu pai mandou mensagem. Liga de volta agora. É sério. Às 8h05, minha mãe escreveu. Seu pai está tremendo. Por favor, não seja cruel. Às 8h09, Madison escreveu. Você precisa consertar o que fez. O que eu fiz? Essa frase quase me impressionou. Eles tinham transformado anos de dependência não paga em um crime que eu cometi ao parar. Não respondi até 9h20, depois que o consultório do meu médico ligou para confirmar uma consulta de acompanhamento e perguntou de novo se eu tinha alguém em casa me ajudando. Estou me gerenciando, disse a eles.
Era a descrição mais precisa que já tinha dado da minha vida. Quando finalmente liguei de volta para meu pai, ele atendeu antes de terminar o primeiro toque. Leah! A voz dele era afiada, em pânico, despida de toda a falsa autoridade que usava nas mesas de jantar. A loja está trancada. Não disse nada. O locador mudou o código. Disse que o contrato está inadimplente e que seu contato de pagamento foi removido. Não consigo chegar nas minhas ferramentas. Isso parece algo que você deveria discutir com o seu locador. Ele respirou fundo no telefone. Não fala comigo como se eu fosse um estranho. Então não me trate como um caixa eletrônico com um quarto de infância. Minha mãe pegou o telefone em seguida. Leia, o carro da Madison está sendo rebocado da garagem. Ao fundo, ouvi Madison gritando. Eles não podem levar. Tem o Brant. A palavra flutuou pela linha como um pequeno símbolo perfeito de tudo errado. Minha mãe soluçou. O pagamento do seguro não compensou. A parcela do carro está atrasada. E disseram que houve avisos anteriores. Houve, eu disse. Encaminhei para Madison por 3 meses. Madison gritou de algum lugar mais distante. Eu pensei que você resolvia isso. Resolvia, eu disse. Esse era o problema. Meu pai voltou ao telefone. Escuta. Temos 48 horas antes da financeira da hipoteca escalar. A conta da fornecedora da sua mãe está congelada. Minha loja está trancada. Madison não. Consegue ir trabalhar se levarem o carro. Você precisa recolocar os pagamentos e depois a gente pode conversar sobre seus sentimentos mais tarde. Minha mão apertou o telefone. Conversar sobre meus sentimentos mais tarde. Depois da hipoteca, depois do carro, depois da loja, depois das velas, depois do brunch. Sempre havia um depois para mim e uma emergência para eles. Não, eu disse. Saiu suave, mas caiu pesado. A linha ficou quieta. Meu pai disse, como assim? Não. Estou me recuperando de um acidente de carro. Não vou pagar as contas de vocês. Não vou ligar para o locador. Não vou resgatar o carro da Madison. Não vou descongelar o cartão. Não vou explicar vida adulta básica para 3 adultos que ignoraram uma ligação de hospital. Minha mãe chorou mais forte. Madison pegou o telefone e disse, você está arruinando nossas vidas porque tem inveja. Essa quase me pegou. Não porque fosse verdade, mas porque era familiar. Inveja era o que Madison me chamava sempre que eu esperava responsabilidade. Inveja quando me recusei a pagar sua viagem para Miami. Inveja quando perguntei por que nossos pais a elogiaram por conseguir um emprego no qual eu a ajudei a se candidatar. Inveja quando não aplaudi alto o suficiente para sua menor conquista, enquanto minhas próprias promoções eram tratadas como prova conveniente de que eu podia pagar mais. Fechei os olhos. Madison, eu fui atropelada por uma van. E você está bem? Ela respondeu. Não estou bem, eu disse. Mas vou ficar. Então desliguei. Por 10 minutos depois, meu apartamento ficou em silêncio exceto pela minha própria respiração. Minhas mãos tremeram. A Leia de antes teria ligado de volta. A Leia de antes teria dito, ok, só essa vez. A Leia de antes teria transferido o dinheiro que precisava para a fisioterapia porque a culpa tinha sido instalada nela como um software. Mas eu estava começando a desinstalá-lo. Naquela tarde, meu amigo Noah Bennett veio com sopa, remédio da farmácia, e a expressão cuidadosa de alguém que sabia que eu poderia quebrar se fizesse a pergunta errada. Noah trabalhava em segurança cibernética, o que significava que ele entendia sistemas, vulnerabilidades e o perigo de deixar as pessoas erradas com acesso. Ele olhou para a planilha no meu notebook, depois olhou para mim. Leia, ele disse quieto. Isso não é ajudar a família. É automutilação financeira. Tentei brincar. Assim tão ruim? Pior. Você construiu um bote salva-vidas inteiro, entregou para eles, e depois se desculpou por estar cansada enquanto eles pisavam na sua cabeça. Ri uma vez, mas saiu rachado. Então contei tudo para ele. As fotos do spa, Madison recusando minha ligação, meu pai perguntando sobre a hipoteca antes de perguntar sobre meus ferimentos, minha mãe chorando só depois que o dinheiro parou.
Noah ouviu sem interromper. Isso era novo. Na minha família, silêncio significava julgamento ou esperar sua vez para exigir algo. Com Noah, silêncio parecia espaço. Quando terminei, ele disse: Você quer que eles sofram ou quer que parem de usar você? Odiei o quanto a pergunta me atingiu. Histórias de vingança parecem simples de fora. Alguém te machuca. Você machuca de volta. To do mundo applaud. Mas a vida real é mais bagunçada. Eu não queria meus pais na rua. Não queria ver Madison destruída. Eu queria que eles me vissem. Queria que pelo menos uma pessoa naquela casa dissesse: Leia, foi errado te deixar sozinha no hospital. Não sentimos muito que você se sentiu ignorada. Não estávamos ocupados. Não, esse é um mau momento. Só a verdade. Contei isso a Noah. Ele assentiu. Então faça seu limite sobre acesso, não sobre vingança. Sem dinheiro, sem senhas, sem cartão de emergência, sem negociações emocionais enquanto você está se recuperando. Se eles pedirem desculpa, deixa ser palavras. Se eles mudarem, deixa ser comportamento. Mas não pague pela desculpa você mesma. Essa virou minha regra. Escrevi porque o remédio para a dor deixava meu pensamento embaçado e a culpa o deixava pior. Sem dinheiro, sem senhas, sem crédito de emergência, sem negociações enquanto estiver me recuperando. Naquela noite, meu pai veio até meu apartamento. Vi ele pelo olho mágico, ombros curvados, cabelo bagunçado, segurando uma pasta como se papelada pudesse se tornar amor se organizada corretamente. Não abri a porta. Ele bateu suave primeiro, depois mais forte. Leia, eu sei que você está aí. Fiquei de pé descalça do outro lado, um braço na tipóia, coração batendo tão alto que eu conseguia ouvir nas minhas orelhas. Por favor, ele disse. A palavra quase abriu a porta por ele. Quase. Então ele acrescentou: A gente precisa só de uma quantia para passar essa semana. Dei um passo atrás. Ali estava. Não me desculpe. Não, você está bem. Só o número debaixo da fantasia de pedido de desculpas. Falei pela porta. Pai, vai para casa. Pode ser que a gente não tenha casa se você continuar com isso. Fechei os olhos. Pode ser que vocês não tenham casa se continuarem me culpando por contas que vocês criaram. Ele bateu a mão na porta uma vez. Não forte o suficiente para quebrar nada, só forte o suficiente para me lembrar de quem ele costumava ser naquela casa. Você se acha melhor do que a gente agora? Ele disse. Abri os olhos. Minha voz estava calma quando respondi. Não. Acho que finalmente sou separada de vocês. Ele ficou ali por mais um minuto. Então ouvi seus passos se afastando. Meus joelhos fraquejaram. E Noah, que estava esperando na cozinha caso eu precisasse dele, veio sem dizer uma palavra. Não chorei até então. Não porque me arrependia. Porque algumas portas são pesadas, mesmo quando precisam ficar fechadas. A ligação final veio no domingo à noite, exatamente 48 horas depois da mensagem "Liga de volta agora, é sério" do meu pai. Eu estava na minha mesa enrolada num cobertor revisando um formulário de acomodação para trabalho remoto que minha gerente tinha enviado com preocupação genuína no e-mail. Leva o tempo que precisar, ela escreveu. Sua saúde vem primeiro. Li essa frase 3 vezes porque soou como um idioma estrangeiro. Sua saúde vem primeiro. Meu próprio emprego, uma empresa que me pagava por relatórios de fraude e notas de auditoria. Entendia algo que minha família havia se recusado a aprender em 27 anos. Então meu telefone tocou. Meu pai. Quase ignorei, mas algo em mim queria que o fim fosse falado, não imaginado. Atendi no viva voz e comecei a gravar, não por vingança, mas porque estava cansada de deixar pessoas reescreverem cenas depois que elas terminavam. A voz do meu pai estava rouca. Leah. Sem o comando dessa vez. Sem o agora. Só meu nome gasto. Ao fundo, ouvi minha mãe chorando e Madison dizendo: Fala para ela sobre a casa. Ele inspirou. Tudo está caindo aos pedaços. Esperei. A loja acabou a menos que eu pague até terça. A conta da sua mãe está encerrada. Madison perdeu o carro e talvez o emprego.
O banco quer documentos. Sua mãe descobriu sobre a hipoteca. Madison descobriu que usamos parte das economias dela quando ela era mais nova. Todo mundo está gritando. Não consigo resolver. Essa frase deveria ter me satisfeito. Por anos, imaginei meu pai admitindo que não conseguia resolver algo. Mas ouvir isso não pareceu vitória. Pareceu estar de pé nas ruínas de uma casa que um dia tentei salvar com as próprias mãos. Sinto muito que as coisas estejam ruins, eu disse. Você sente? Madison gritou ao fundo. Por que você causou isso? Meu pai estralou. Madison, para de falar. Isso me chocou mais do que a ligação em si. Ele nunca estralava com Madison. Ela era a filha favorita, a frágil, aquela que todos protegiam do peso de suas próprias escolhas. Então minha mãe pegou o telefone. Leia, bebê, preciso que você me escute. Ela usava essa palavra quando queria que algo suave cobrisse algo afiado. Deveria ter ido ao hospital, ela disse. Minha garganta apertou. Ali estava. Finalmente. Pequeno tardio machucado. Mas ali. Sim, eu disse. Deveria. Ela chorou mais forte. Eu vi o texto do hospital. Mas Madison estava tão animada com o fim de semana e seu pai disse que você provavelmente estava sendo dramática porque sempre resolve as coisas. Então eu pensei que se fosse sério, você ligaria de novo. Fechei os olhos. Liguei de novo. Silêncio. Madison recusou a ligação. Mais silêncio. Então Madison, mais quieta agora, disse. Eu não sabia que era tão grave. Quase sussurrei. Você não perguntou. Ninguém respondeu. Essa era a resposta real. Eles não tinham perguntado porque a versão de mim que eles amavam não precisava de cuidado. Só o dava. Meu pai voltou ao telefone. Leia, estou pedindo como seu pai. Por favor, nos ajuda mais uma vez. Só uma. Depois disso, a gente se resolve. Olhei para a planilha na tela. As antigas transferências. O saldo do cartão de crédito. A estimativa da fisioterapia. A reserva de emergência que eu poderia finalmente reconstruir se parasse de despejá-la em um buraco sem fundo chamado família. Não, eu disse. Minha mãe ofegou como se eu tivesse batido nela. Meu pai disse, mesmo depois que a gente pediu desculpa. Vocês não pediram desculpa, eu disse. Vocês explicaram por que me abandonaram e depois pediram dinheiro. Madison começou a chorar agora, não gritando, o que era pior de certa forma. Então o que a gente vai fazer? Liga para a financeira da hipoteca e pede opções de dificuldade. Vende o que não consegue pagar. Procura empregos. Conversa com o locador da loja com honestidade. Devolve as compras do spa se puder. Aprende as senhas de vocês. Lê as contas de vocês. Faz o que eu fazia todo mês enquanto vocês debochavam de mim por ser séria. A voz do meu pai caiu. Isso é frio. Não, eu disse. Frio foi ver sua filha num roupão de hospital e perguntar sobre a hipoteca primeiro. A linha ficou tão quieta que conseguia ouvir meu próprio aquecedor ligando. Continuei, mais devagar agora. Não estou cortando vocês porque odeio vocês. Estou cortando porque amar vocês tem me custado minha saúde, minha segurança, minhas economias e meu amor próprio. Posso amar vocês e ainda assim não os resgatar. Posso um dia perdoar vocês e ainda assim não financiar a vida que os ensinou a me ignorar. Minha mãe sussurrou. Você está mesmo indo embora? Olhei para a pulseira do hospital no meu pulso. Tinha ficado com ela. Talvez porque uma parte de mim precisava de prova de que aquilo tinha acontecido. Passei 2 dedos sob a tira e puxei com cuidado até ela se soltar. Não, eu disse. Estou voltando para mim. Então encerrei a ligação. Por um longo tempo, só fiquei sentada ali. Sem música, sem tempestade dramática lá fora. Sem paz instantânea. A cura não chegou como fogos de artifício. Chegou como silêncio. Como meu celular virado para baixo na mesa. Como sopa aquecendo no fogão porque Noah tinha deixado extra. Como um e-mail da minha gerente que não me pedia para provar minha dor. Como minha conta bancária, machucada, mas finalmente minha. Ao longo do mês seguinte,
A verdade se acomodou na vida de cada um de forma diferente. Meu pai perdeu a loja. Não por causa de mim, mas porque estava meses atrasado e orgulhoso demais para admitir. Minha mãe vendeu os materiais de vela e arranjou um emprego em meio período numa loja de artesanato, onde descobriu que o inventário não se importa com o quão emocionais são as suas desculpas. Madison foi morar com uma amiga, passou a usar ônibus e postou menos selfies. A casa não desapareceu da noite para o dia, mas mudou. Sem mais fins de semana em spa. Sem mais fingimento. Sem mais Leia pagando quieta a diferença entre fantasia e realidade. Alguns parentes me chamaram de cruel, outros de corajosa. Parei de precisar de qualquer um dos dois rótulos. O único que importava era livre. Meses depois, minha mãe me mandou uma mensagem dizendo: não sei como consertar isso, mas sei que a gente quebrou. Não me pressa para responder. Essa foi outra lição. Nem toda mensagem merece a versão antiga de você. Nem todo pedido de desculpa exige acesso imediato. Algumas pessoas pensam que perdão significa entregar as chaves de novo. Mas às vezes, perdão é simplesmente recusar-se a carregar ódio enquanto ainda mantém a porta trancada. O que aprendi com tudo isso? Aprendi que amor familiar sem respeito se torna um cobrador de dívidas. Aprendi que ser confiável é lindo somente quando as pessoas ainda te veem como humano. Aprendi que limites não são vingança. São educação. Eles ensinam as pessoas onde sua vida começa e onde a responsabilidade delas começa. E aprendi que se alguém só se lembra de você quando a conta está vencendo, não é você que está faltando. É sua utilidade. Então, se você está ouvindo isso e você é a Leia da sua família, o consertador, o pagador, o tranquilo, a pessoa que todos ligam só quando algo quebra, por favor, me ouça com clareza. Você tem permissão para parar de sangrar só porque outras pessoas se recusam a se curar. Você tem permissão para se recuperar. Você tem permissão para dizer não sem escrever um pedido de desculpas de 10 páginas por isso. E se a sua ausência faz tudo desmoronar, talvez você nunca tenha sido amado como pessoa. Talvez estivessem usando você como fundação. Então me diz com honestidade, se sua família te ignorasse no hospital mas ligasse 2 dias depois porque precisava de dinheiro, você ajudaria uma última vez ou cortaria como eu fiz?